Vamos lá, gente, vamos começando? Então, eu acho que a gente tinha começado querendo voltar um pouquinho atrás e trazer um aspecto que a gente terminou não olhando na aula passada, não foi, Carol? Que foi a questão do grupo ideal e do grupo real, que é algo bem importante quando a gente trabalha com grupo, assim, trabalhar com o grupo que você tem. Isso é muito, 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 muito importante. Isso é uma das primeiras coisas que a gente busca que os alunos do Instituto se apropriem. Assim. Nunca ficar esperando um grupo ideal. Sempre usar o grupo real. Sempre trabalhar com o grupo real. O que isso significa? Por exemplo, quando as pessoas vão montar um grupo, elas podem ter na cabeça delas, não, quero que o grupo tenha 6 pessoas. Então, vamos preparar o grupo com essa meta de ter 6 pessoas. Daí ela começa a divulgar e, no primeiro momento, tem 2 pessoas. E é muito fácil, é muito comum, numa situação como essa, o psicólogo, primeiro, ficar na dúvida se ele começa o grupo ou se não começa. Segundo, começa o grupo, mas fica com aquela sensação assim, de que o grupo não está pronto, sabe? Uma certa frustração, né, Marcelo? Exato, uma expectativa de que ainda não começou. Exato. Isso é horrível, porque isso faz com que as pessoas que estão no grupo saiam frustradas, saiam pensando assim, caraca, o grupo que era para funcionar não está funcionando. Pô, será que vai ter mesmo? Será que esse grupo vai vingar? Sabe? Isso gera uma insegurança grande para as pessoas. Essa insegurança não ajuda nada o grupo. Essa insegurança faz com que as pessoas terminem o grupo pensando assim, cara, será que vai? Será que não vai? Terminem inseguras. Em contrapartida, se a pessoa, em vez de ficar com essa sensação de que o grupo não está pronto, se ela tiver uma postura assim, caraca, o grupo está com pouca gente, beleza, vamos aproveitar para aprofundar, vamos aproveitar para criar laços, sabe? Se ela surfa a onda que ela tem, ela energiza o grupo. Então, por exemplo, se o grupo está com 2 pessoas e ela entra e faz um trabalho bem legal com aquelas 2 pessoas e curte estar com as 2 pessoas, quando termina o grupo, a pessoa fala assim, caraca, tomara que não entre ninguém semana que vem para a gente continuar desse jeito, entendeu? Então, é totalmente diferente o resultado. Se você entra e fica com aquela cara de que está frustrado que o grupo não está como você sonhou, você joga areia no seu grupo. Se você entra e curte o que você tem e busca tirar proveito do que você tem, você energiza o teu grupo. Entende? Isso é muito importante. Isso faz muita diferença. Isso faz o grupo acontecer. Entende? Então, é algo que é fundamental. Na verdade, isso não é só em grupo, né? Na vida da gente é assim, né? Se você vive a vida querendo o que você não tem, você tira a tua energia. Se você vive a vida curtindo o que você tem, você está rico, entendeu? Você vive uma vida rica. Né? Você contando isso, eu estou lembrando, Marcelo, que por muitos anos da minha vida eu visitei um orfanato na verdade, era um abrigo de maiores de 18 anos com deficiências. Né? E uma vez por mês eu ia lá e tal, e algumas pessoas, tinha um grupo que ia visitá-los, e às vezes um faltava, o outro faltava, né? E era muito curioso quanto assim, a gente ia e eles sempre ficavam, mas o fulaninho não vem, cadê o fulaninho? O fulaninho não vem, o fulaninho não vem. E quem ia se sentia, caraca, cara. E eu, né? Foi difícil pra caramba estar aqui, eu tô aqui, tô contigo, tu tá com a falta, tá com quem não veio. Eu lembrei dessa frustração, né? De a pessoa tá lá, tá inteira, tá pronto para viver aquela relação, disponível, e o que fica forte é quem não foi, a falta que faz. E até hoje, eu já parei de ir lá, deve ter uns 13 anos. Agora, com a pandemia, minha mãe não tá indo, mas até, assim, a última vez que ela foi, ela ia e ficava, cadê a Carol? A Carol não vem, não? Anos depois. Né? Então, acho que é bem isso, né? Essa frustração, a energia para quem está ali, a energia que passa para quem está ali.
Exato. E na prática, o trabalho do gestalterapeuta tem a ver com isso, com botar foco onde tem energia. Então, se quem está ali são aquelas pessoas, então botar foco naquelas pessoas, sabe? Eu gosto de usar a imagem de surfar as ondas. A gente precisa surfar as ondas que a gente tem. Não adianta querer que a onda seja como a gente gostaria. A onda vem e a gente precisa surfar ela como ela é. Isso acontece o tempo todo no grupo. Assim, isso acontece em relação às expectativas. Por exemplo, você chega pensando assim, hoje eu quero fiquei com muita vontade de trabalhar tal coisa no grupo. Aí você chega no grupo e o grupo está com outro clima. Alguém viveu alguma coisa diferente, chega com outro clima. Se você fica preso ao que você gostaria naquele momento anterior, você perde o grupo, você perde as pessoas que estão ali, entende? Então, esse movimento de surfar a onda que tem, esse movimento de ficar com o que está presente, de curtir o que está presente, é um movimento assim, que faz toda a diferença na coordenação do grupo. É um movimento que energiza a coordenação do grupo e o movimento oposto a esse tira a energia da coordenação. Quando a gente lida com mais de um, a gente lida o tempo todo com surpresa. A gente lida o tempo todo com coisas que estão fora do que a gente imagina. Então, se a gente consegue curtir o que a gente tem, a gente fica bem. Se a gente não consegue curtir o que a gente tem, a gente, assim, enfraquece, perde energia mesmo, né? Então, isso termina sendo algo muito importante na vida, e especialmente importante quando a gente está cuidando de um grupo de pessoas, cuidando de um universo com várias pessoas. Fiquei com vontade de contar uma coisa curiosa. Vou contar. Vou contar uma coisa curiosa. Eu estou em prisão domiciliar, né? Eu estou em isolamento social. Porque eu terminei participando de um evento no final de semana e a minha família está todo mundo muito isolado, né? Somos 2 psicólogos e 2 filhas. As filhas estão estudando online e a gente está atendendo online. Então a gente mal está saindo de casa. E as minhas filhas eram meio contra que eu fizesse essa competição, né? Que eu estou fazendo. Tem a ver com vela, a Carol foi comigo, né? E assim, então eu combinei com elas o seguinte: olha, vocês não querem que eu vá, eu não vejo um perigo tão grande, porque, cara, você está num barco dentro d'água, está distante das pessoas, então a chance de contaminação fica muito pequena, só quem está ali junto contigo. Só eu era o risco, no caso. O risco era a Carol, tá? Então eu combinei, tudo bem, eu vou e aí eu fico de quarentena. Mas eu não vou deixar de ir, fico de quarentena, beleza. Então eu estou preso dentro do quarto. E aí é muito curioso, assim, porque nesse negócio de prisão domiciliar, eu estou oscilando, assim, tem horas que eu fico meio sufocado aqui dentro, tem horas que eu vejo, assim, que o tempo está mais útil, assim, vejo que eu estou produzindo mais do que eu produzia antes, porque nesse negócio de virtualidade, né, que você trabalha em casa, quando você sai assim, atendi alguém, terminei de atender, dá vontade de ir lá fora. Quando eu vou lá fora, aí vem, eu brinco com as eu estou isolado até das minhas cachorras. Estou isolado, triste. Elas estão tristes, elas ficam cheirando a minha porta aqui do lado. Brincadeira, maldade, sacanagem. Mas assim, então tem o que eu estou perdendo, mas tem o que eu estou ganhando também. E está sendo interessante descobrir que nessa nova rotina, aquele tempo que desapareceu, porque para mim um tempo desapareceu, né? Eu não tenho transporte, eu não tenho que ir trabalhar, mas eu tenho menos tempo hoje do que eu tinha antes. Teve um tempo que sumiu na minha vida. E isso está me ajudando a resgatar, a achar onde é que estava esse tempo que sumiu, que é isso mesmo. Assim. Os 5 minutinhos que eu vou lá fora, 10 minutinhos, era o tempo que eu tinha para adiantar alguma coisa quando eu estava no consultório. Então não tem mais, entendeu? E aí, estar no isolamento social está me fazendo ver coisas
que eu não estava nem conseguindo entender muito bem antes. Né? Você já estava em isolamento social, agora você está em isolamento familiar, né? Sim, é outro nível de isolamento. Em suma, cárcere privado. Eu estou em cárcere privado. Né? Então, assim, tá curioso. Mas, por exemplo, se eu consigo curtir esse outro lado, eu vou passar muito melhor esse período de isolamento, de cárcere privado, do que se eu ficar preso ao que eu não estou podendo sair. Caraca, não posso ver as meninas, né? São 2 fêmeas, sabe? Então, são formas diferentes de lidar que dão um resultado totalmente diferente. Realmente totalmente diferente. Mas vamos lá, já contei para você. A Trícia estava com a mãozinha levantada. Na verdade, eu ia só falar que complementando o que o Marcelo trouxe, né? E a gente precisa ficar com aquilo que emerge do grupo, né? Que é nada mais do que agestáltico isso, né? Então, me veio muito esse pensamento. E muitas vezes os coordenadores, enfim, quem está manejando aquele grupo, né? Vai com uma proposta e quando chega lá, pipoca uma outra gestalt de alguém que aquilo ali já gera uma situação na matriz grupal que pronto, já mudou a temática, já vamos falar de outra coisa agora. Então, é ficar mesmo, com o pensamento gestáltico, ficar com o que está surgindo ali. Exato. Perfeita a tua colocação, Trícia, assim, porque é ser gestalterapeuta, na verdade. O outro movimento, que é aquele movimento de ficar com um grupo que eu gostaria, é não estar no presente, é não usar o presente. Né? A mesma coisa acontece quando a gente faz experimentos, algum tipo de experimento. Se eu fico preso a um determinado tipo de resultado, eu deixo de aproveitar o resultado que vem. Tem? Que é a arte da gestalterapia, é essa, de conseguir ficar com o que surge, conseguir enxergar o que surge, conseguir enxergar o que a gente chama de óbvio, o que aparece, o que se faz ver para a gente. Então, não tem nada diferente do que é o normal, do que a gente busca em gestalterapia, que é enxergar qual a onda que está aí, qual a energia que está presente, qual a força que está presente nesse grupo e trabalhar essa força, trabalhar essa onda. Nesse sentido, toda vez que a gente vai iniciar um grupo, é sempre muito importante namorar um pouquinho o grupo, sabe? Receber as pessoas, entender o que elas estão vivendo, como é que elas estão, como é que está o clima, para a partir daí construir qualquer tipo de trabalho. Né? Foi, Carol, esse primeiro item? Foi, né? Então, isso a gente queria trazer, porque depois que a gente terminou a aula de semana passada, a gente terminou se dando conta que a gente não tinha falado disso na primeira aula, na verdade, só na primeira aula do momento inicial de um grupo. Isso aparece nas outras fases do grupo, essa necessidade de trabalhar o que está ali. Mas, principalmente no início do grupo, a gente vê muitas vezes os terapeutas ficando com esse clima. Caraca, ainda não tem grupo. Cara, isso é horrível. Isso é o que o terapeuta não deve fazer. Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, quando estão começando um grupo, é assim, para elas definirem como é que vai ser o grupo, definirem o caminho que vai ser tomado, marcar uma data e buscar começar aquele grupo naquela data com quem estiver ali. E daí fazer isso, curtir a onda, curtir o que tem. Fala, Jéssica. Não, eu fiquei pensando, né, tudo isso que você está falando agora faz muito sentido também na minha abordagem, né, embora eu não seja gestalterapeuta, mas faz muito sentido também na psicoterapia corporal, essa coisa da ressonância, de você saber o que está passando ali pelo grupo e que a gente nunca tem uma sessão completamente pré-estruturada, né, mas que ela surge a partir do cliente, do que ele está trazendo. Aí eu fiquei pensando no sentido de, tipo, as propostas que eu fico pensando para poder formar um grupo de pessoas que elas podem se beneficiar de um trabalho em grupo, mas que elas ainda não se abriram ainda para essa perspectiva, né? Se, tipo, oferecer no sentido de pessoas que estão passando às vezes pela mesma dificuldade, como, vamos dizer assim, um dispositivo auxiliar,
né? Ela já faz o atendimento individual e aí oferecer para essa pessoa que pessoas que têm mais ou menos mesmo problemática e tal, se isso faz sentido, né? O que você acha, né? A partir do que você está falando dessa questão de se formar um grupo, né? Assim, esse é um dos caminhos interessantes para alguém que ainda não está trabalhando com grupos ou que quer montar um grupo com os próprios clientes, pode seguir, que é convidar, tipo assim, eu tenho vários clientes individuais, eu estou pensando em formar um grupo, e vejo que eles têm temas em comum, ou tem algum tema que eu acho que seria interessante para esses clientes que eu quero que se formem num grupo. Eu posso fazer um trabalho, por exemplo, num final de semana com aquele tema, e posso convidar essas pessoas a participarem como um grupo. E aí manter durante um tempo o grupo acontecendo de tempos em tempos, talvez, sei lá, uma vez por mês, ou de 15 em 15 dias, e aí talvez isso até gere um movimento de que essas pessoas passem a ser atendidas especificamente em grupo. Mas essa coisa intermediária que mexe com sessões individuais e sessões de grupo, é uma prática muito adequada, principalmente dentro do contexto que a gente vive, que o atendimento individual ele termina sendo muito mais divulgado. As pessoas no Brasil, em especial, normalmente quando elas pensam em psicoterapia, elas pensam no atendimento individual. Então, essa é uma forma de ajudar as pessoas a terem contato, a namorar o grupo antes de casar. Entende? Sabe? Ter a oportunidade de conhecer, de ver como é que é, de sentir o processo, para depois poder estar vivendo de uma outra forma aquele processo, poder se engajar no grupo, poder entrar no grupo. Né? Uma coisa que eu sugiro muitas vezes para terapeutas quando estão começando a mexer com o grupo é que eles façam trabalhos conjuntos com outros terapeutas. Então faz um workshop de final de semana com clientes de 2 terapeutas diferentes, ou até de mais de 2 terapeutas diferentes. Isso é muito interessante, assim, é uma prática muito valiosa para o trabalho com grupos. Assim, associa coisas de uma forma interessante. Marcelo, te ouvindo me veio um questionamento aqui, né? Eu estou organizando, na verdade, um grupo terapêutico online com mulheres para iniciar no 2º semestre. E aí seria eu e mais uma psicóloga, né? Por conta de ser um grupo, a gente acha que é interessante ter mais de um terapeuta, né? Mais de um profissional. E aí eu coloquei como, no projeto que a gente está organizando, eu coloquei como um pré-requisito que essa pessoa esteja fazendo psicoterapia. Porque eu acho que tem coisas que emergem no grupo, que a gente vai conseguir dar suporte ali, mas que se ela não levar, e o grupo dá suporte, né, enquanto grupo mesmo, mas que poderiam ser trabalhadas em processo de terapia depois, né, ser trabalhadas de forma mais detalhada. Vocês acham que cabe um requisito como esse? Vocês acham que é importante ou que não? Que isso é um excesso de cuidado da nossa parte? Eu acho que isso limita muito o teu público e acho que isso, assim, tem muita gente que talvez começasse um processo terapêutico a partir disso, entendeu? E uma coisa que talvez valha a pena fazer para fazer um trabalho desse é colocar no contrato do trabalho que se vocês sentirem necessidade de ter sessões individuais, vocês vão estar chamando as pessoas para sessões individuais e também que elas podem estar pedindo sessões individuais. Talvez seja uma forma de cuidar de ter um cuidado com as pessoas, no sentido de que elas não fiquem soltas caso aconteça algum tipo de dificuldade, mas que não impeça as pessoas de virem. Eu faria essa sugestão. Qual vai ser a frequência desse grupo, Patrícia? São 2 encontros por mês. 15 em 15 dias. Tem alguma sugestão, Carol? Fiquei curiosa, assim, fiquei pensando, concordo, assim, que muitas vezes é uma oportunidade para a pessoa buscar um atendimento psicológico, ou até que fosse um grupo terapêutico mesmo, que fosse toda semana, né? E é uma proposta diferente.
Mas, não sei, de alguma forma dá a sensação de que o que vocês vão fazer fica entre workshops mais espaçados e um grupo terapêutico, como seria toda semana. A gente ainda está organizando, né, esse projeto. Eu até falei com o Fernando, mandei um áudio, não sei se ele escutou já. Eu mandei um áudio para ele propondo isso, né, não. Quem não sabe, o Fernando trabalha no meu consultório. E propondo justamente isso, para ele pensar nessa possibilidade de um grupo com homens, né, já que a gente vai fazer com mulheres, para ele pensar num grupo com homens. Já te dando spoiler, tá, Fernando, do teu áudio. E aí a gente ainda está esquematizando isso, por isso que quando eu vi essa temática que vocês iam falar de grupo hoje, eu falei, não, tenho que me organizar para ouvir. A gente ainda está bem no início, assim, montando o esqueleto para começar em agosto. Então eu acho que seria interessante estar ouvindo a contribuição de vocês, está sendo bem legal. Ok. Em relação a esse item específico, mais alguma coisa? Ou podemos ir adiante? Alguma pergunta, alguma colocação? Então, vamos entrar no tema da nossa aula, que a gente já passou 31 minutos e não chegou no tema da nossa aula de hoje. Mas acaba sendo o tema também, né? Assim, o tema da nossa aula de hoje é a forma de intervir, né, o trabalho em grupos dentro de uma fase intermediária, né, dentro de uma fase em que o grupo já formou um corpo, já tem uma cara, já tem uma certa identidade, mas ainda existe como um grupo, né? Porque dentro da divisão que a gente vai fazer, é o início, fase intermediária e fase final. Então, a gente dividiu em 3 fases. Final é o momento de fechamento. Início, construção. E fase intermediária, à medida em que o grupo já tem um corpo, à medida em que as pessoas já sabem o que é fazer terapia de grupo, à medida em que o grupo já tem uma identidade, né? Já está desenvolvendo uma identidade. O que muda numa fase em que o grupo já tem uma identidade, de uma certa forma? Algumas coisas mudam. Primeira coisa é que o grupo vai ganhando autonomia. Isso dependendo da forma do terapeuta trabalhar, tá? Mas se o terapeuta trabalha no sentido de que o grupo tenha uma identidade própria, no sentido de que trabalha investindo nas trocas das pessoas do grupo, em vez de investindo de que ele seja a referência, entende? Por exemplo, se ele trabalha ele sendo a referência, sendo a única referência, é como se ele fosse fazer terapia individual em grupo, e aí ele está apostando muito mais na troca que ele faz com cada indivíduo do grupo. Não é muito o estilo de coordenação que a gente incentiva aqui. O estilo de coordenação que a gente incentiva mais é esse estilo em que você faz o grupo acontecer, você facilita com que o grupo vá ganhando corpo e vá ganhando condição de se expressar, de fluir, de se dar, entende? Então, quando você trabalha assim, as relações vão se fortalecendo, as pessoas vão construindo vínculos umas com as outras, as pessoas vão se conhecendo umas às outras, e cada um vai meio que encontrando o seu espaço no grupo. Cada um vai tendo a sua forma de se posicionar no grupo. E aí, dentro desse contexto, a atitude do terapeuta passa a ser uma atitude um pouquinho diferente. Se antes ele estava construindo o grupo, se antes ele estava ajudando as pessoas a minimamente aprenderem ao que é estar num grupo, se antes ele estava investindo muito em que cada um conseguisse construir vínculo naquela relação que estava sendo estabelecida, isso deixa de ser a prioridade fundamental, né? Assim, não deixa de ser importante, continua sendo importante, mas deixa de ser o foco mais marcante do terapeuta naquele momento. Porque o grupo já tem um corpo, já tem uma identidade, as pessoas já estão meio que vinculadas àquele grupo, quando a gente coloca que o grupo está nessa fase intermediária. Então, o que a gente quer com o grupo? O que a gente precisa cuidar? Já tem um vínculo, já tem uma relação, as pessoas já se conhecem um pouco,
já se sentem relativamente confortáveis em estar ali. O que a gente precisa? O que vem, gente, quando eu falo isso? Alguém tem algum palpite? Ninguém tem palpite. Então, vou eu, continuo aqui. Assim, na aula passada, a gente estava falando sobre como os grupos constroem as suas culturas, né? E eu, certamente, não sei se foi a aula passada, uma dessas aulas aí para trás, e eu certamente pedi para vocês pensarem nos grupos da vida de vocês. E vocês olharem como existiriam grupos em que certas coisas cabiam e outras coisas não cabiam, né? E, assim, grupos em que, por exemplo, sei lá, falar de sexo cabe, em outro grupo, é um grupo... Marcelo, acho que não falamos sobre isso. Não fizemos esse convite. Falamos sim. Lembra que a gente falou, deu até o exemplo do teu grupo, da tua turma, que faltou luz, e aí rolou de tudo. Assim, as pessoas falaram um monte de coisas. Aí começou, como é que começou? Sei lá, surgiu o tema de iniciação sexual, aí as pessoas foram contando como foram fazendo, como viveram as iniciações sexuais. O grupo não tinha essa intimidade naquela hora, entende? Mas quando faltou luz, isso virou uma brincadeira. Virou sei lá... Mas esse convite é que eles pensassem sobre que grupos, né, quais são os grupos que eles fazem parte, e o que cabe e o que não cabe, tá. a gente não fez esse convite. Não fiz, não? Não. A gente pode fazer isso agora. Que curioso. Tá, então pensa nisso. Assim, pensa nos grupos da vida de vocês. Assim, e, por exemplo, grupo do pessoal da universidade, ou, sei lá, os amigos de colégio. Provavelmente vocês vão ver que tem grupos que vocês têm um nível de intimidade, tem grupos que você tem um outro nível de intimidade. Tem grupos que são mais formais, tem grupos que são mais escrachados. Tem um amigo meu, eu tenho um grupo, são mais ou menos uns 4, 5 pessoas, 4 não, mas 5, 6 pessoas, que foi aquela turminha que viveu a adolescência junto, sabe? Que saía para as boates, saía para as coisas e tal. E aí, há um tempo atrás, um desses amigos criou um grupo com essa galerinha e aí botou todo mundo lá e propôs que fosse um grupo para as pessoas falarem bobagem. Assim. As pessoas se tratam, só xingam, um só xinga o outro, sabe? Tipo assim, o tipo de tratamento é um tratamento assim, meio que um sacaneando o outro de uma forma absurda, direto. Assim. Por que isso é possível naquele grupo? Porque as pessoas têm muita intimidade e um não vai ficar chateado com o outro porque ele chamou de alguma coisa que de alguma forma fosse meio que um insulto, entendeu? Sabe aquilo de colega que chega um dar uma porrada no outro, assim, né? Se você chega num estranho e dá uma porrada no cara, talvez você leve uma porrada de volta. Mas como existe um vínculo forte, um se sente à vontade para... Sabe, é como se aquilo mostrasse, inclusive, o vigor do vínculo que existe ali, entende? Então, assim... E o que a gente quer com o grupo terapêutico? A gente quer que o grupo vá ganhando intimidade, que as pessoas vão... Marcelo, vamos dar um tempo para as pessoas pensarem nos grupos. Então, vai lá, Carol. Você fez o convite enfim, acho que não deu muito tempo das pessoas pensarem. Vamos pensar assim, quais são os grupos dos quais vocês fazem ou já fizeram parte? E como você se posicionava nesse grupo, como era, o que cabia, o que não cabia, quais eram as facilidades, as dificuldades que vocês viviam?
Tem grupos de amigos, familiares, estudos, até grupos terapêuticos, né? O que vem, gente, quando a Carol convida a olhar assim? Tem algum grupo que vocês falam, caraca, naquele grupo era onde eu mais podia ser eu? Ou naquele grupo eu piso em ovos, eu estou sempre pisando em ovos. Muito bem. Alguém quer contar? Pensou? Eu posso compartilhar. Você falou em grupo que a gente se sentia mais conectado, né? Mas, poxa, naquele grupo ali sou mais eu. E eu percebo isso, eu participava de 2 grupos. Essa história de vamos montar um grupo da turma, né? Do convênio, que é terceiro ano, né? Aqui em Belém a gente chama de convênio. E aí montamos. Convênio, como se denomina aqui, o terceiro ano do ensino médio é o convênio. É como chamam aqui. Que doido, então, só para contextualizar para quem não é daqui de Belém, né? Como se fosse o grupo do terceiro ano. E aí a gente estava no grupo, e eu era, na época que eu fiz o terceiro ano, eu era ouvinte, porque eu fazia por correspondência, enfim, por uma série de questões aí. Então eu não fazia prova com eles, eu só ia assistir a aula, e no dia das provas, às vezes, eu ia lá só para perturbar a paciência mesmo, do tipo, eu não tenho que fazer prova, só vocês que têm que fazer. Então, a gente tem um grupo, e eu percebi o quê? Que eu não me encaixava dentro daquela interação ali. É como se eu não fizesse mais parte daquele grupo. Né? Eu via a interação entre eles ainda muito voltado lá para, né, sem falar o ano que eu fiz convênio, mas lá para a época da escola. Né? Tá, não tem problema, foi em 2000. Então, lá para 2000. Então, assim, é como se eles tivessem ficado há 21 anos atrás, parados. E aquilo me incomodava, dizer, cara, peraí, a gente não é mais adolescente, né? A gente pode brincar, mas a gente não é mais adolescente. E aí, ao mesmo tempo, surgiu um grupo paralelo disso, né, só com a maioria das meninas, onde ali sim, ali eu me sentia totalmente triste, podendo fazer todas as brincadeiras que eu faço, mas no outro grupo era como se a gente ainda tivesse pensamento muito adolescente. Então, eu acho bem interessante observar, porque são grupos que têm pessoas que são muito parecidas, em comum, né, mas que o funcionamento do grupo é diferente. Em um, era só pessoas de 2000 fazendo convênio. No outro, eram debates até que a gente podia aprofundar um pouco mais, ou então falar mais besteira, mas eu me sentia mais à vontade. Então, você falou aí do grupo que a gente às vezes fica meio que pisando em ovos. Para mim, além do grupo da família, que eu já nem faço mais parte, que eu resolvi sair, era esse grupo do convênio, né, do terceiro ano, que me veio como isso, ficar pisando em ovos. Não sei se eu devo falar, acho que eu vou ficar aqui só pegando figurinha mesmo. E é interessante, né, assim, como você descreveu bem o quanto cada grupo, mesmo tendo uma composição, em certo sentido, parecido, criou uma cultura diferente, um conjunto de regras, um funcionamento próprio, singular. Isso tem a ver com o corpo, com o que a gente chama de corpo grupal. Assim, o grupo vai criando uma identidade, vai criando um corpo, vai criando um jeito de funcionar. E esse jeito de funcionar, ele não precisa ser estático. Ele pode ir se modificando com o tempo. Qual o nosso trabalho como terapeuta em relação a isso? Nosso trabalho vai na direção de sempre estar convidando, sempre que fizer sentido, né? Sempre é muita coisa, assim, sempre que fizer sentido, ficar convidando a que aprofundamento se dê, entende? A que as pessoas vão ganhando intimidade, que as pessoas vão ficando cada vez mais à vontade e vão aprendendo a trocar de uma forma que seja de uma forma que as pessoas estejam o mais próximo possível naquele grupo, entende? Então é como se a gente fosse facilitando com que as pessoas pudessem ir
se aproximando e chegando uma pertinho da outra. Né? Então, por exemplo, vou voltar para o exemplo da turma lá da Carol, quando faltou luz. Faltou luz, criou um frissonzinho ali. E tinha clima para que esse frisson se transformasse no que se transformou. As pessoas começaram a brincar com aquilo ali e começaram a se aventurar em coisas que elas não haviam se aventurado ainda. Então, isso mudou a cultura daquele grupo, sabe? Quando eles começaram a viver essa brincadeira de começar a falar das experiências que cada um tinha tido na vida, vamos dizer assim, isso era uma ousadia, né? Era como se fosse uma, sabe, molecagem, sabe? Uma coisa assim, meio moleca, assim, meio era, sabe, quando a pessoa faz algo que vai além do que é permitido e vamos ver o que vai dar, sabe? Ousa mesmo, né? Arrisca, ousa, arrisca. Exato, quer dizer, então teve uma ousadia ali e encaixou bem, porque o que veio, quando a primeira pessoa começou a fazer uma ousadia, o que veio da pessoa seguinte é como se uma levantasse e outra cortasse, entendeu? E foi ganhando intensidade, as pessoas foram ficando felizes, gerou uma alegria, gerou uma cumplicidade muito gostosa entre as pessoas da turma. Eu lembro que naquele dia a gente deixou a turma lá brincando, eu acho que eu e o Márcio vamos dormir, mas antes, assim, acho que até para vocês ficarem mais à vontade mesmo. Tipo, papai e mamãe saíram. Assim. Eu só lembro que voltou a luz e a gente escolheu continuar com a luz apagada. Então, assim, isso marcou a história do grupo. E por que marcou a história do grupo? Se para qualquer pessoa desse grupo que se fale desse dia, a pessoa lembra e vai abrir um sorriso quando se fala desse dia, como a Carol está fazendo ali agora. Né? Assim, então, foi algo que gerou um marco no grupo, que mexeu com a cultura daquele grupo, sabe? A partir daquele momento, uma série de tabus foram quebrados. Uma série de entraves já não estavam mais ali. Então, as pessoas passaram a ter uma autorização de troca num nível diferente. Nesse caso específico, um actante que apareceu ali, que ajudou pra caramba, foi a falta de luz. Agora, se faltasse luz e o grupo não estivesse pronto para viver aquilo daquela forma, o resultado ia ser o mesmo. Entende? Mas à medida em que falta a luz e à medida em que o grupo estava com uma energia própria para aquilo, a coisa fluiu de uma forma muito intensa. Nosso trabalho como terapeuta vai no sentido, numa fase como essa, vai no sentido de ir facilitando, de criando situações que deem margem, de ser a luz faltando ali. Entende? Né? De maneira a que o grupo vá ganhando intimidade, vá ganhando possibilidade de troca e vai podendo tirar proveito dessa troca, vá podendo viver as coisas e mastigar e criar condição de que cada um se aproprie do que foi vivido. É muito nessa direção que o trabalho vai sendo feito. Faz sentido isso, gente? O que faz pensar? Para onde leva? Tem um outro ponto também que sempre vai estar presente. Tem dois outros pontos que sempre vão estar presentes, mesmo nessa fase, mesmo o grupo já tendo um corpo, que é olhar para as regras de funcionamento, sabe? Olhar para... Sempre estar recordando, estar cuidando das regras de funcionamento. E também olhar... Gente, o que eu vou falar? Olhar para as regras de funcionamento. E ajudar sempre as pessoas a se apropriarem de como é fazer terapia de grupo. Assim, o que se tem para fazer num grupo para que ele seja terapêutico? Isso é algo que a gente precisa ir vendo assim, ao longo de todo o grupo, ao longo de todo momento, chamar atenção para o que é terapêutico no que a gente tem para fazer aqui. Isso é, o que é fazer terapia de grupo? Isso não é óbvio, isso é algo que as pessoas vão aprendendo ao longo do tempo,
e vão se apropriando ao longo do tempo. Então, é algo que vale muito a pena a gente olhar sempre com muita atenção. Fica claro isso, gente? Dúvidas, questões? Marcelo, eu queria te fazer uma pergunta, se for possível. Pode? Durante a sua caminhada, você já está na quarentena, preso, a mulher botou tudo você no quarto, não saia, fica quietinho, isso é muito legal. Durante a sua caminhada com o trabalho em grupo, meus questionamentos são de aprender com aquilo que aparece diferente de tudo que você já viu, e eu acho que você pode ter tido uma experiência que eu fico imaginando na minha cabeça. O grupo tem uma energia, mas entra alguém que sempre está quebrando essa energia, sempre está botando o grupo para baixo. Qual o comportamento do terapeuta? Já teve algum caso assim, alguma coisa assim? Uma pessoa que está ali parece que é enviado. Sabe como é que é uma pessoa enviada? O cara está com tudo que é peso e ele descarrega ali. E ele sempre está trazendo o grupo não para se conciliar, para se aproximar, mas para se afastar. Sempre está arrumando uma confusão. Assim, o que acontece? Duas coisas, dois comentários, acho que são bem interessantes dentro do que você está trazendo. O primeiro comentário é que se as pessoas estivessem 100%, elas não iam estar em terapia, a princípio, né? Normalmente as pessoas vêm para a terapia porque, de alguma forma, elas têm questões, elas têm espinhos, elas têm dificuldades na relação com outro ser humano. E essas dificuldades, elas vão tender a aparecer no grupo também. Então, de uma certa forma, isso é material de trabalho. Agora, será que vai ser possível trabalhar essa pessoa dentro desse grupo? Aí isso é uma outra questão que o terapeuta precisa estar se fazendo, assim, é um outro ponto. Uma coisa que pode ajudar muito é até apoiar certas situações com sessões individuais também, né? Assim, um momento que é muito rico num grupo terapêutico é quando um cliente engancha com outro cliente, quando um cliente começa a ter dificuldade com o outro cliente. Esse é um momento que pode ser muito ruim ou muito bom. É um momento em que alguém pode sair do grupo, ou é um momento em que o grupo pode se aprofundar mais. Entende? Se um se engancha com o outro, normalmente tem características dos dois ali. E ajudar que as pessoas se apropriem dessas características é um dos papéis fundamentais que a gente tem no grupo, principalmente nessa fase. Lembra que a gente tinha falado que nessa fase as pessoas vão começando a ocupar os seus espaços no grupo? Vão começando a ter uma identidade no grupo? Então, por exemplo, você vai ter aquela pessoa que é a tia da van, sabe? Que é a pessoa que organiza o grupo, que faz o grupo acontecer, sabe? Que dá liga ao grupo de uma certa forma, que fica um pouco nessa função, né? Algumas pessoas falam assim, que é a dona do tamborim, sabe? É a pessoa que meio que orquestra o grupo. Essa pessoa meio que vai entrando nesse papel. Aí vai ter aquela pessoa que tem uma postura mais discreta, está ali, mas não se envolve tanto, que é uma outra pegada, uma outra forma de se colocar. Normalmente, esses jeitos de se colocar, eles vão aparecer nas várias situações de vida de cada uma dessas pessoas. Cada um, se olhar para a própria vida, vai perceber, essa do tamborim vai perceber que sempre tende a estar nessa posição. Essa outra que fica assim, com um pezinho dentro e um pezinho fora, sempre tende a estar nessa posição. Então, quando o grupo vai ganhando esse tipo de cara, esse tipo de corpo, isso vai permitindo que a gente já trabalhe em cima desse jeito de ocupar os espaços. No sentido de facilitar com que cada um vá se apropriando de como tende a ocupar os espaços na vida. Essa é uma das riquezas do grupo. Então, por exemplo, isso que você está descrevendo, alguém que chega no grupo e que tem uma posição... Então, normalmente, essa pessoa que tem essa postura aí, que não é simples para estar no grupo, provavelmente muito do que traz ela para o grupo tem a ver com esse tipo de questão, com esse tipo de forma, com esse jeito de habitar o mundo dela.
o grupo, ele é um espaço em que a gente vai estar buscando facilitar com que cada um se aproprie desse seu estilo, dessa sua forma, desse seu jeito de habitar o mundo. Entende? Essa é uma das grandes riquezas do grupo. Ele funciona como se fosse um tubo de ensaio, em que as pessoas vão viver ali coisas que elas vivem lá fora, dentro de toda a complexidade de um grupo, o que traz uma condição bastante interessante no sentido de ajudar que cada um se enxergue dentro do grupo. Ok. Muito obrigado, vosso mestre. Amado mestre, obrigado. O que mais, gente? Assim, então, em termos disso, desse tipo... Esqueci, li aqui o terapeuta que me distraiu para falar. Mas vamos lá, vamos voltar para cá. Então, a gente já falou um pouco sobre isso, sobre o tipo de intervenção. Então, quais são os tipos de intervenção? Intervenção que facilite, que as pessoas, que o grupo vá ganhando não autonomia, o grupo já tem uma certa autonomia, mas vá se aprofundando no que se refere ao nível de intimidade. As pessoas vão podendo cada vez mais se trazer. Então, a gente vai fazer esse tipo de intervenção. E intervenções bem nessa direção da minha resposta para o Cadu, assim, no sentido de que as pessoas vão se apropriando de como elas habitam aquele grupo, de como elas se colocam, porque à medida em que o grupo vai ganhando corpo, isso também significa que as pessoas que vão ganhando suas identidades, vão encontrando seus espaços no grupo, sabe? É como se você botasse uma série de coisas juntas e elas vão se arrumando, sabe? Elas vão meio que formando um corpo mesmo, uma identidade, vão criando uma organização. À medida em que vai criando uma organização, o grupo vai ganhando a identidade dele, vai passando a ter uma identidade mais definida. Entende? A criação da identidade do grupo tem a ver justamente com esse ganho dessa espécie de identidade. Entende? Então, imagina assim, você bota um monte de pecinhas juntas, e aí se sacode um pouquinho, elas não vão se encaixando. É mais ou menos o que o grupo vai vivendo. Assim. Então, por exemplo, se você tem algumas pessoas que têm uma proatividade grande, elas vão se encaixando, e aí cada uma vai meio que tendo um espaço no grupo. Então tem uma negociação e uma construção de como o encaixe vai acontecendo, que é algo bastante interessante, que quanto mais isso vai ficando claro, mais o grupo vai tendo um corpo consistente. Entende? E aí a gente trabalha muito a partir disso. Na próxima aula, a gente até está organizando de fazer um tipo de atividade com vocês para mostrar um pouco mais disso, do olhar para os encaixes, do olhar para como cada um habita o grupo. Mas hoje a gente ainda não vai fazer esse trabalho nessa direção. Hoje a gente está pensando em fazer também um trabalho dinâmico com vocês, tá? A gente tem quanto tempo ainda, Carol? Tem 1 hora, né? A gente tem 1 hora e algumas coisas ainda para falar. Tá. Mas eu acho que dá tempo. Você acha que é melhor a gente fazer uma atividade logo agora, ou terminar de falar esses pontos aí? Não, eu acho que é melhor a gente fazer atividade, aí a gente ganha um pouquinho mais de material para falar das outras coisas que precisam ser faladas. Ok, então vamos seguir esse caminho. O que acontece? Esse grupo aqui é um grupo que ainda está se formando um pouco, né? E a gente já está falando de um momento que está um pouquinho à frente do momento que a gente está vivendo aqui como grupo, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma proposta, que ainda é uma proposta que ajude vocês a estarem se conhecendo, mas a gente já vai colocar os ingredientezinhos no sentido de convidar vocês a olharem um pouquinho para como é que vocês funcionam, para como é que vocês se veem, para como é que vocês se organizam. Cara, eu estou me dando conta que não necessariamente... Tá, vocês têm papel e lápis aí? Todo mundo tem, gente? Tem?
Fernando, você tem. Jéssica, meio deitadinha, você acha que você consegue usar o papel e lápis e tal? Sim, eu tô com um bloquinho aqui e caneta. Tá. Então, Carol, então acho que a gente pode mostrar aquela imagem, pode até mandar para o grupo. Se alguém tiver como reproduzir ou como usar ela virtualmente, pode usar. Quem não tiver, aí eu acho que vale mais a pena reproduzir ela desenhando para estar trabalhando, porque senão a gente talvez perca muito tempo para fazer com que a imagem, com que vocês usem a imagem. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês, vou mostrar o que é isso, para a partir disso vocês entenderem a proposta que a gente vai fazer. O que acontece? Vocês estão aqui convivendo há algumas semanas já. Tá? Cada um de vocês tem uma história, cada um de vocês tem um caminho, e cada um de vocês se relaciona com as pessoas que estão ao redor de uma determinada forma. Então, estão vivendo essa relação que a gente está vivendo aqui, cada um do seu jeito, cada um da sua forma, cada um habitando esse espaço de uma maneira coerente com a que habita os espaços na vida. Tá? Então, o exercício que a gente vai pedir para vocês vai ser que vocês façam um mapa de rede nesse momento, tá? E que vocês comparem o que vocês vão encontrar nesse mapa de rede com a forma como vocês têm se posicionado no grupo aqui, tá? O que é o mapa de rede? Vocês estão vendo o meu cursor? Tem essas bolinhas aí, né, concêntricas, tá? Então, você tem uma bolinha menor aqui, uma intermediária e uma maior aqui fora. E aqui vocês estão vendo, assim, amizades, família, relações de trabalho e estudo. Ixi, calma aí, que eu vou dar uma diminuída aqui, que eu dei uma aumentada demais. Relações de trabalho e estudo, relações comunitárias e relações de sistema de saúde e agências sociais. Então, o que a gente quer que vocês façam? O que a gente quer que vocês façam é que vocês elenquem as pessoas que são mais marcantes na história de vida de vocês. Quem são as pessoas que vocês identificam assim, que assim, fazem parte da vida de vocês hoje em dia? E vocês vão colocar nesse mapa de rede que está aqui. Então, por exemplo, família. Quem são as pessoas da minha família que marcam a minha vida hoje? E aí vocês vão colocar essas pessoas nesse quadrante aqui, que é o quadrante da família, sendo que as pessoas que são muito próximas a você, você vai colocar dentro dessa bola que está aqui, dentro desse pedaço do quadrante que está dentro da bola pequena. As pessoas que têm uma distância intermediária, você vai botar nesse quadrante aqui intermediário. As pessoas que estão mais distantes, você vai colocar aqui fora. Tá? Mesma coisa vocês vão fazer no que se refere às amizades. Pode acontecer dos amigos estarem aqui dentro e da família estar meio que nesse círculo mais de fora. Pode acontecer da família estar toda aqui dentro e os amigos estarem mais no círculo mais para fora. Cada um tem seu jeito, tem sua história, tem seu caminho. Não é certo nem errado. O que a gente busca ver no mapa de rede é o jeito de funcionar daquela pessoa. Tá? Dúvidas, questões? Quem tiver mais distante fica nesse círculo maior ou fica fora? Você pode usar a gradação de botar até fora mesmo. Tá. Aí é de cada um. É usar essa... E é interessante, assim, numerar as pessoas e criar uma legendinha, entendeu? Tipo, fazer uma lista das pessoas numerando e aí você bota os números dentro do mapa de rede. Fica mais bem organizado, assim. Ou número ou cor, né, Marcelo? O número é melhor porque se a pessoa botar muitas pessoas, a cor não dá conta. Tem que ter muitas cores. Tem que ter muitas cores. Fala, Cadu. Acho que você tentou falar alguma coisa, não foi? Foi eu. Marcelo, me veio uma foi dúvida. Fernando. Fala, Fernando. Você falou, né, que pode acontecer dos amigos ficarem mais próximos e a família mais distante. Tem que haver necessariamente
Por exemplo, os amigos mais próximos e a família mais distante, ou os dois podem estar próximos, sendo pessoas Pode estar diferentes? próximo. Assim, o que eu quis enfatizar com o que eu falei é para vocês tentarem usar o mesmo critério com os vários quadrantes, entende? Entendi. Não botar o critério relativo àquele quadrante. No meu trabalho, quem é mais perto? Eu vou botar aqui, quem é mais distante? Porque pode ter alguém no trabalho que é mais perto, mas esse mais perto pode ser do lado de fora do círculo, entendeu? E pode ter alguém, entendeu? Então, assim, só tentar usar mais ou menos o mesmo critério para quem vocês vão colocar no círculo pequeno, quem vocês vão colocar do lado de fora. Dentro dos círculos, vocês também podem colocar uma pessoa mais perto da linha de dentro, uma pessoa mais perto da linha de fora, sabe? Então, é meio que usar esse espaço para estar representando com o que vocês sabem identificar da rede social de vocês. Entendeu? Entendi, obrigado. E aí, o que a gente quer depois disso é que vocês tentem comparar o que vocês encontraram na rede social de vocês com o jeito de vocês habitarem, por exemplo, esse grupo aqui mesmo. Tá? Mas primeiro, olha para a rede de vocês. Eu fiquei numa dúvida. O que seria esse relações com sistemas de saúde e agências sociais? O que Por entraria aí? exemplo, seria um médico, você pode ter um médico da tua família que seja uma pessoa muito chegada, por exemplo. Seu psicólogo. Sim, também. Tá. Vou dar um exemplo de médico. Assim, a minha esposa, o pediatra dela atendeu as nossas filhas. Então, era uma pessoa que tinha uma proximidade muito grande. Assim, não frequentava festa, não, mas de madrugada, se a minha esposa tinha alguma angústia em relação aos filhos, pegava o telefone, ligava para ele e ele atendia amarradão. Entendeu? Então, são relações diferentes, assim, nessa Obrigada. sentido. Marcelo, e essas relações comunitárias? Por exemplo, você pode morar num prédio que tem várias pessoas naquela comunidade, naquele espaço ali. Você pode morar num bairro, você pode morar, sabe? Tem pessoas que a gente... Por exemplo, tem pessoas que você conhece do trabalho, tem pessoas que você conhece da família, tem pessoas que são amigos, tem pessoas que convivem junto contigo em algum desses ambientes. E aí você bota... Às vezes, os porteiros do prédio, o zelador... Eu estava contando para o Marcelo ontem que tem porteira do prédio dos meus pais que me chama de Dona Carolzinha. Acho que tem uma proximidade grande, né? Tem os porteiros lá do prédio dos meus pais que me viram com 2 aninhos. Ela vai ter que mostrar o que a gente está fazendo? A gente vai pedir para vocês contarem um pouquinho para a gente. Então, vai ser bom poder mostrar. Nesse sentido, quem conseguir fazer no virtual vai estar bem, porque fica fácil de mostrar. Mas como nem todo mundo vai conseguir fazer facilzinho e tal, por isso que a gente propôs que vocês fizessem esse movimento de fazer no papel mesmo, que aí é mais rápido, mais prático. Mas daria para fazer virtualmente mesmo. Então vou tentar. Tá, mas cuidado para não perder tempo com isso. Por exemplo, se você pegar um editor de imagem, tipo, até o Paintbrush mesmo, você consegue fazer.
enquanto o Cadu está terminando, enfim, eu só queria... Acabou? Antes da gente entrar, só rapidinho, enfim, porque eu dei exemplos falando sobre aquela coisa de surfar a onda, trabalhar com o que tem no grupo. Eu falei, o grupo tem 2 pessoas. Mesmo se o grupo tiver uma pessoa, gente, é isso. Então, curte aquela pessoa e trabalha com aquela pessoa, sabe? Porque energiza o grupo. Aí a pessoa vai sair torcendo, pô, tomara que semana que vem não venha ninguém, só venho eu, sabe? E é totalmente diferente da pessoa sair frustrada, entende? Bem nessa linha. Gente, vamos lá. Que vocês... Quem gostaria de mostrar o que fez? Como é que foi fazer o mapa de rede? O que vocês viveram enquanto vocês estavam olhando para as relações de vocês? O que vocês sabem contar da forma como vocês se percebem nesse grupo aqui, à medida em que vocês olham para a rede social de vocês? Quem poderia falar? Eu posso falar. Deixa eu baixar a mãozinha, né? Tá levantada a minha mão. Eu posso falar. Trícia, no teu caso, você pode até compartilhar, né? Porque você tá... Sim, porque eu entrei agora. Deixa o povo, então, aí falar. Não. Pode falar. Eu só estou dizendo que você pode mostrar a imagem, porque você fez virtualmente. Não, eu fiz ele no papel aqui. Ué, Eu só mandei lá no grupo, mas eu não coloquei lá as legendas, né? Não coloquei o material que eu fiz. Entendi. Então você tem que mostrar mesmo. Posso falar? Pode. E pode Olha, também. quando... Eu não sei se vai dar para ver, eu acho mais fácil falar. Eu acho mais fácil eu comentar. Mas... Quando você colocou em relações comunitárias, eu fiquei pensando que eu sou uma pessoa antissocial, sabe? Porque eu disse, cara, vai ficar todo mundo fora do círculo. A única pessoa que eu coloquei próxima foi o ex-síndico, porque eu fui vice-síndica aqui do condomínio por 8 anos. Então, a gente tinha uma relação muito próxima, né? Então, foi a única pessoa que eu pensei, assim, desse grupo mais social, né? Desse grupo especificamente, foi o último que eu preenchi, foi o que eu tive mais dificuldade. Mas o primeiro foi o da família, aí eu coloquei logo próxima de mim meus filhos, meu marido, meu pai e minha mãe. Eu achei interessante porque eu tinha colocado meu irmão em um ponto, e aí depois eu risquei e coloquei em outro. Falei, não é aqui que ele fica. Ele fica ali na fronteira, quase saindo do círculo, do mapa, né? E o restante todo da minha família fora. Se pudesse nem botar no papel, eu não botava, porque não faz parte da minha vida isso. Então, eu achei bem interessante, olhando agora, eu falei, caramba, o pessoal da dança, na amizade, que antes era muito, estaria ali no círculo mais próximo de mim, hoje já está mais distante por conta desse isolamento, né, por conta desse distanciamento que a gente está vivendo. Então, eu fiquei olhando quem é que está próximo. Eu falei, são pouquíssimas pessoas. Me chamou a atenção isso. É um grupo muito, muito, muito restrito, assim. Olhando para cada área dessas, né, por exemplo, do trabalho... Meu trabalho é no consultório, então eu pensei na equipe, né, lá da Census. E aí, da equipe, eu coloquei eles próximos de mim. Fernando, se tu não te sentir próximo, acabei de colocar próximo de mim, tá? E o Leandro, coloquei muito próximo, porque a gente já se conhece aí já, sei lá, quantos anos? Muitos anos, 18 mais ou menos. Mas eu olhando para o círculo, eu fiquei mais próximo de mim, eu fiquei impressionada. A quantidade de pessoas é muito pouca. Muito, muito pouca. Assim, me chocou, porque eu falei, caramba, eu acho que eu estou vendo uma pessoa antissocial, a maioria está longe e não está tão próxima de mim. Eu acho que se isso fosse em 2019, o processo seria outro, meu mapa seria outro. Então, eu não sei se também isso é uma coisa que pode ser refeita, né, tipo o genograma, que hoje o genograma é assim, amanhã pode ser que seja completamente diferente, as relações mudaram. Então, me chamou a atenção isso, que se fosse em 2019, possivelmente esse quadro que seria completamente diferente. As relações mudam, você muda, a tua inserção nas relações se modifica. Olhando para esse quadro e olhando para a forma como você habita esse grupo aqui, esse tempo que a gente tem tido semanalmente juntos, assim, você vê alguma relação? Assim, o que você enxerga no teu quadro que conta da tua forma desse grupo aqui? Na verdade, esse grupo... forma de inserção nesse grupo. Esse grupo eu entrei hoje, né? Nessa formatação que está aqui, eu entrei hoje, apesar de já conhecer 2 pessoas aqui do grupo, o Cadu, que é da minha turma de supervisão, e o Fernando, que trabalha lá comigo. Mas
pensando assim, eu penso que eu gosto de ter as pessoas muito próximas de mim, né? Então, eu me aproximo muito de todo mundo que eu posso. Então, eu vou trazer aqui das duas relações que eu conheço, né? As meninas eu não tive nenhum contato, mas com o Fernando e com o Cadu, eu sinto que eles estão ali mais na linha da proximidade do que do distanciamento. E aqui no grupo eu não tenho muito referencial para trazer, porque hoje é o primeiro encontro com essa formatação aqui, né? Sim, não sei se eu te respondi. Né? É interessante, porque você já participou de muitas coisas, então eu tive dificuldade. Para mim, você estava participando desse grupo aqui, nos jogos anteriores. Né? A inserção da Carol é diferente, que vocês têm muito mais contato, então ela certamente sabia que você não estava. Sim. Né? Que fala, por exemplo, de como eu sinto a tua presença, né? Assim, né? Normalmente você participa bastante, normalmente você se coloca bastante, né? Me lembrou muito isso que você falou, de ter sido vice-síndica aí durante bastante tempo, quer dizer, parece que você tem uma coisa de participar das situações, né? Ao mesmo tempo... Eu acho que fala bastante de mim, assim. Uhum. Conta mais, assim, fala de você em que sentido? Quando você se olha, assim, o que você... Eu acho que... Eu gosto muito nessa área de gestão, né? De organizar, de colocar, de estar à frente de grupos, de organizar, de trazer ideias, de agregar pessoas. Isso fala muito de mim, assim, muito. É uma coisa que eu percebo que eu gosto de fazer e que eu me sinto bem dentro desse lugar. Tanto aqui, quando eu era vice-síndica, né? Ficar sendo vice-síndica por 8 anos de um condomínio com 240 apartamentos, não foi à toa, né? Então, eu gosto disso. Apesar de que já no último ano eu já estava pedindo paz, não quero mais, quero ser só moradora. E aí, mas eu gosto disso, eu gosto de estar à frente de projetos, de estar trazendo pessoas, embora agregar aqui, embora buscar esse lado aqui. O Fernando sabe disso, tem esse referencial aí de mim, que eu fico puxando o pessoal, bora fazer isso, bora fazer aquilo, bora... 1000 ideias lá no consultório. Então, e nos grupos que eu participo também eu me percebo dessa forma, assim, bem disposta para o grupo, né? O grupo está precisando disso, eu dou um jeito de, tem aqui esse material, esse livro, esse link, isso para mim é muito Trícia, é muito jeito Trícia de ser. Tem muito a ver com o que você fez, né, Trícia? Você fez no papel, mas você foi lá, criou um PowerPoint e compartilhou com a turma. Para mim é muito meu jeito isso, mas com um grupo que eu me sinto à vontade para fazer. Quando eu percebo que eu não tenho espaço, meu movimento automático é recuar. É bater e ficar quietinha, só observando, só olhando. Até assim, por exemplo, você está chegando hoje nesse grupo e você foi a primeira pessoa a falar sobre a tua rede social, assim, né, que fala dessa postura, dessa forma. Jesus! Vou já desligar a câmera aqui. Fiquei com vergonha agora. Chegou, já quer sentar na janela. Não sei. Olha, eu brinco que eu não tenho nem tamanho para ser discreta nessa vida, né? Porque eu tenho 1,86 m, então eu não posso entrar num lugar e as pessoas não me verem. Todo mundo vai saber que eu cheguei. Então, você tem 1,86 m? 1,86 m. Caraca! Então, eu sou pequenininha, né? Então, eu não tenho roupa para ser discreta na vida. Então, eu chego num lugar, não tem como. Ah, Trícia, não vi a Trícia. Pô, tu é cego, amigo, desculpa. Tu me viste. Gente, que curioso, né? Como na virtualidade a gente não tem essas dimensões, né? Mesmo. Graças a Deus, né? Entendi. Mas vamos lá, vamos buscar seguir adiante, assim, mas, Yolanda, assim, por exemplo, quando a gente faz essa proposta de que vocês olhem para a rede social, vou até contar um pouquinho por que a gente fez essa proposta, né, assim, é uma proposta que convida vocês a se exporem, a falarem de vocês, a colocarem coisas de vocês. Por exemplo, a Trícia contou uma série de coisas do jeito dela ser, do jeito dela se posicionar, do jeito dela lidar com a vida dela. Então, de uma certa forma, isso ajuda a que cada um saiba quem é o outro, consiga enxergar melhor aonde está. Quer dizer, então, é uma proposta ainda de um grupo que está se formando, mas que tem como objetivo gerar mais intimidade, gerar mais proximidade.
Vamos lá, quem vai? Quem pode contar? Eu gostaria de compartilhar. Então vamos lá, Fernando. Eu acho que eu vou conseguir compartilhar com vocês, porque eu escaneei e salvei como uma imagem. Então Vou colocar para compartilhar aqui. Tecnológico, moço. Deixa eu colocar aqui. Achei. Vocês estão vendo? Sim. Bom, próximo a mim, né, dentro do círculo menorzinho, eu coloquei 4 amigos e uma pessoa da minha família, que é minha avó. No segundo círculo, né, um pouco mais próximo, eu coloquei 3 amigos. Na verdade, eu coloquei meu padrinho como amigo aqui, não sei porquê. Faz parte da família, agora que eu percebi. E 2 membros da minha família, que seriam 2 primos. E no outro, um pouquinho mais distante, eu coloquei a minha terapeuta e a Trícia e uma outra colega de trabalho, que é a Luana, que é a pessoa que eu mais converso, né, quando eu estou no consultório. E olhando para isso, eu fiquei aqui refletindo, tipo, eu consegui perceber que as pessoas mais próximas a mim são aquelas pessoas com quem eu mais converso, com quem eu tenho mais interação. E as demais pessoas que estão fora, como se não fizessem parte. Estão ali, mas não fizessem parte das minhas redes sociais, digamos assim. Pensando no que você trouxe da tua rede social e olhando para a tua inserção nesse grupo, o que você sabe contar? O que eu percebo é que a gente interage, tá começando a interagir, na verdade, né? Desde da aula passada. Então, é como se eu estivesse conhecendo todo mundo, me inserindo ali, vendo onde é que eu tô pisando, vendo onde eu tô. Eu acho que é nesse sentido. E eu faço muito isso. Eu tô assim, em um ambiente novo, com pessoas novas. Eu fico ali quieto, no meu canto, eu vou conhecendo primeiro, observando, vendo onde é que eu tô me inserindo. Então você chega devagarzinho. Exatamente. Não é que nem a Trícia, que chega, já vai chegando. Não, eu sou diferente da Trícia. Tô brincando, gente, só para brincar um pouquinho. Né? E aí vai... Assim, fala, Fernando. Eu percebi que nas relações comunitárias não tem nenhuma, assim, tipo, nenhuma relação. Até porque atualmente eu tô morando na casa da minha tia, então é um ambiente novo, digamos assim, e eu realmente não conheço ninguém por aqui. Que também é coerente com isso de chegar devagarzinho, de conhecendo aos poucos. Sempre é interessante pensar assim, o que é bom, o que é ruim nessa forma de lidar. Assim, o que eu ganho, o que eu perco, em que as coisas, em que esse jeito me ajuda, em que esse jeito me atrapalha. São estilos, né? São estratégias de vida, né? São estratégias de forma de lidar. Então, olhar com curiosidade em que isso me faz bem, em que isso me atrapalha, termina sendo muito importante. Mas vamos lá, vamos seguir adiante. Assim. Fernando, quer comentar mais alguma coisa nesse momento? Não, acho que no momento não. Tem mais alguma pergunta? Carol, quer perguntar mais alguma coisa para o Fernando? Ou alguém mais quer? Não? Não. Tá, então vamos adiante para a gente ir conhecendo as outras inserções sociais. Quem vai? Eu posso? Pode, claro. Eu fiz aqui no computador mesmo, rapidinho, que já consegui compartilhar. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu fiz não tem aqui.
Tá dando para ver? Tá, ficou perfeito. Só estou com dificuldade de saber onde as pessoas estão no círculo, né? Porque tem umas que estão um pouquinho para dentro. Essa história, a família está fora mesmo, é isso? Não, na verdade, eu não pensei se era para colocar dentro ou fora. Seria para você colocar as distâncias coerentes com o distanciamento entre você e as pessoas mesmo, né? Então, por exemplo, eu numerei, eu coloquei tipo 1, 2, 3 e 4, entendeu? Entendi, mas o 1 quer dizer que estaria dentro do círculo pequeno, é isso? Seria a pessoa mais próxima. No caso da minha família, seria os meus pais. Entendi. Aí depois veria minha irmã, depois meus sobrinhos, depois um tio meu que é mais ligado à família. Você terminou não explorando a imagem, né? O uso da imagem no sentido de mostrar pela imagem, pela cartografiazinha, aonde as pessoas estariam. Isso dá pra ver. Não, dá para ver perfeitamente, está bem claro. Eu só tive mais dificuldade em relação, acho que, a amizades, porque parece que com a pandemia as coisas foram mudando um pouco, né? Porque veio a pandemia e aí parece que tudo ficou meio que virtual. Então, por exemplo, eu coloquei a numeração das amizades que eu tenho, né? Basicamente são pessoas que fizeram parte da faculdade, outras de ensino médio e outras também de escola, mais de escola que fazendo amizade. E aí, por exemplo, a minha melhor amiga, a gente quase não tem se falado porque com a pandemia, ela, por mais que ela seja psicóloga, ela também está ajudando a família dela na padaria. Então a gente quase não tem se falado, porque ela tem que acompanhar um horário que é de padaria, né? Que normalmente o padeiro chega cedo, essas coisas todas assim. Então ela quase não tem se falado, porque ela meio que está tendo 2 empregos mesmo. E aí outras amizades foram ficando mais fortes, né? Então, por exemplo, pessoas que eu quase não conversava na faculdade, ou em outros ambientes, ou pessoas que até moram mais perto de mim, mas que aí também, depois da pandemia, tiveram que se mudar para outro estado, né, em busca de trabalho. E aí elas foram ficando mais próximas por conta dessa possibilidade de conversar mais pelo telefone. Então, essa ordem, pelo menos de amizade, para mim, está um pouco confusa por conta da pandemia, porque tudo isso foi mudando mesmo. E relações de trabalho, pelo menos eu sinto que é uma coisa meio solitária, ser psicólogo clínico, porque a gente só tem mesmo contato com os clientes, os donos né, dos consultórios, no caso de quem se biloca. E aí eu botei só o nome dos donos, né, dos locais, porque eu não tenho muito contato mesmo, assim, com outros profissionais. É mais essa coisa de grupo, talvez, do WhatsApp, essa coisa toda. E relações comunitárias são as pessoas mesmo do meu dia a dia, que aí realmente eu acabo tendo um contato maior, né, que estou sempre participando das coisas, e aí nesse sentido eu tento ser mais ativa, vamos dizer assim. E de sistema de saúde, eu acho que sou minha psicóloga mesmo, porque eu não faço amizade com... Eu acho que isso mostrou um pouco que eu não faço muitas amizades, né? Eu acho que até naquele exercício que a gente fez, né, aquele negócio de descrever um ao outro, isso ficou meio nítido, assim, que eu sou um pouco mais retraída na minha, né? Que eu sou muito de aprofundar as amizades que eu tenho, mas eu não sou muito de fazer novas amizades. Eu acho que é basicamente isso. E aí, olhando então para como você se posiciona no grupo aqui, isso fica presente para você? Esse seu jeito fica presente? Como é que você enxerga esse jeito nesse grupo?
Eu enxergo que eu não consigo, assim, num grupo mais amplo, com pessoas que eu não conheço, eu me sinto um pouco acuada. E aí eu não consigo me expressar muito. Mas aí, por exemplo, conforme eu vou criando vínculos, né, eu vou me sentindo mais à vontade, eu sou uma outra pessoa completamente diferente que fica uma outra posição, por exemplo, na minha pós, que aí são pessoas que eu já estudei desde a faculdade, conheço há mais de 5 anos, né, e a gente está fazendo pós, porque a gente seguiu o nosso supervisor, que ele é coordenador também nessa pós, e aí a gente fica meio que no grupinho da bagunça, conversando, fazendo comentários sobre a aula, então é um outro universo que é completamente diferente do que eu sou, às vezes, nos ambientes normalmente. Mas isso acontece porque eu já conheço essas pessoas há bastante tempo, e aí eu me sinto mais à vontade com eles. Uhum. Mas, de toda forma, você consegue identificar uma identidade entre o teu jeito de se posicionar nesse grupo aqui e o que você identificou quando você estava olhando para a tua rede social. Isso é importante porque vai mostrando assim como cada um vai se construindo, vai ocupando o seu espaço do seu jeito, né? Vai se apropriando do espaço do grupo de uma forma coerente com o seu estilo, com a sua vida, com a sua forma de lidar. E isso faz com que a gente possa aproveitar o grupo para estar ajudando a pessoa a se dar conta disso, aí observando. Mas vamos lá, vamos seguir adiante. Alguém quer comentar alguma coisa em relação a rede social que a Jéssica fez? Não? Faz aqui que agora não sei. Oi? Como é que sai? Sai. Eu posso te ajudar aqui. Posso interromper. Bom, vamos lá. Quem vai? Eu fiz no papel, né? Não sei se vai dar para ver direito aqui, mas só vou lendo aqui. Eu percebi, assim, quando eu fui preenchendo, uma certa seletividade, né? Mas, ao mesmo tempo, muita qualidade. Então, assim, não tinham tantas pessoas para preencher, mas percebi que uma boa profundidade nessas relações. E eu achei interessante, assim, que nas relações, assim, de trabalho e de amizade, elas meio que se convergiam. Então, vi muitas pessoas que eu iniciei a partir de uma relação de estudo, de trabalho, que se tornaram amizades também. A questão da família sempre foi muito próxima, né, assim, a família nuclear, né, assim, de pais, irmã, sobrinhos, meu cunhado, que é como um irmão também para mim. Acho que essa questão da família é bem fácil para mim de localizar. E eu percebi que ao preencher, assim, as pessoas, a maioria ficaram mais no centro, né, assim, então esse círculo, o último círculo, ele ficou mais vazio, então por isso que eu vi essa questão mais da qualidade. E percebi, assim, que nisso eu acabo ganhando em segurança, né, assim, nessa relação, assim, mais seletiva, com esse jeito mais, assim, discreto, né, com envolvimento mais lento, mais cuidadoso, porém, assim, receptivo, né, que eu acho que é o que eu percebi aqui no grupo também, assim, também sou mais devagar nesse sentido, mais receptiva, né, e isso me traz segurança, né, eu acho que eu ganho nisso, mas o que pode atrapalhar é a questão da variedade, né, eu acho que acaba sendo um círculo social mais seletivo, né, e aí nas relações comunitárias eu coloquei, assim, interessante que eu, né, coloquei algumas vizinhas, que eu tenho um bom relacionamento, sei que eu posso contar com elas, e é interessante que no mais próximo eu coloquei o grupo terapêutico que eu facilito, que tem sido, principalmente nessa questão do online, ficou muito próximo. Então, tem sido, assim, uma fonte aí de relação comunitária. E nas relações de saúde,
também na pandemia intensificou mais, que foram, assim, profissionais que passei a ter o serviço ser online. Então, assim, a aula de yoga e uma aula de funcional, que passou a ser online, eu senti que deu uma proximidade, não sei se essa questão de estar na casa uma da outra, né? Então, eu senti que deu uma intensificada nessa relação, e porque também eu busquei mais esses serviços nesse período, né, de isolamento social. Então, acho que foi isso, assim, que eu percebi mais. E também, assim, eu acho que essa seletividade tem a ver também com o processo que eu venho de repensar, né, algumas relações, de ter tido alguns afastamentos aí, né, assim, acho que esse período, né, esse processo que a gente está vivendo em sociedade também, né, então acho que isso influenciou um pouco nessa seletividade também. E olhando isso que você está descrevendo, pensando na forma como você se coloca nesse grupo aqui, o que você sabe identificar? Então, eu percebo isso, assim, que fico mais discreta, mais, assim, na observação, então, porque esse envolvimento é mais lento mesmo, mas, ao mesmo tempo, me sinto receptiva, né, assim, né, quando havendo uma proximidade maior, né, assim, me sinto aberta para essas possibilidades, né, sinto interessada, né, assim, em conhecer mais as pessoas, né, mas eu vou me mostrando mais lentamente. E é interessante, né, porque te olhando o teu jeito, o teu tom de voz, a tua forma de se colocar, é muito o que você passa mesmo, assim. Você tem uma forma discreta de estar, mas você está ali e é leve, né, é como se tivesse uma receptividade mesmo, né, bem como você descreveu. É bem isso, assim, acho que essa palavra que você usou, Marcelo, leve, é bem o que... Não sei nem se a gente falou sobre isso em algum outro experimento que a gente fez, né, da leveza que se passa. Pareceu bem coerente mesmo, verdade. Bom, quem falta? Falta Letícia e Cadu, não é? Quem vai? E aí, Cadu, quem vai? Vou dar preferência a você, né, Aline? Tudo bem. Vou começar. Então, foi bem confuso para mim conseguir ver uma relação de acordo com a proposta. Tá, vou mostrar para vocês. Foi o meu. E aí, a sensação que eu tive é que eu precisava de uma folha maior, porque eu queria muito ter essa sensação de espaço, assim, de uma divisão, ver uma divisão melhor do espaço, dos espaços. E aí, isso, acho que isso condiz com a forma como eu estou me sentindo, assim, eu preenchi, mas eu notei que muitas dessas pessoas que eu coloquei, eu me sinto mais distante do que estão todos tão juntinho, que dá a sensação de que estão perto, mas eu me sinto mais distante do que perto, a maioria. Também achei curioso as relações comunitárias, eu não consegui colocar nenhum, e isso eu acho que é muito sintomático, né, do isolamento social e do quanto eu não estou tendo relações comunitárias nem de forma online. Mas isso é uma coisa que realmente também tenho sentido bastante falta e já estou pensando em fazer alguma atividade física voltada que também facilite esse âmbito. Nas relações de sistema de saúde, eu coloquei bem próximo a minha psicóloga, tenho como referência de cuidado de saúde. Relações de trabalho, de estudo, eu coloquei um grupo que eu tenho de supervisão, mas ainda assim me sinto um pouco distante, iniciei recentemente. Coloquei logo embaixo esse grupo do curso e um grupo de estudo que eu faço parte, de gestalterapia também. E
por fim, bem distante, a clínica, como falaram aqui, né? Assim, eu não tenho muito, não conheço muitos psicólogos que atendem na clínica onde eu atendo e, enfim, é uma relação bem distante mesmo. E aí eu coloquei alguns amigos, eu acho que eu fiz uma boa divisão dos amigos, e é isso, mas de forma geral, a forma como eu me sinto e de como eu me coloco até aqui nesse grupo, eu acho que vai muito de como eu estou me sentindo naquele momento. Por exemplo, no encontro passado, eu fiquei por último e eu sempre vou lá para o final quando eu estou nesse momento mais introspectivo. Essas últimas semanas para mim têm sido semanas muito em que eu tenho acessado muitas coisas na terapia, na semana. Enfim, tem sido semanas densas. E aí eu percebo que eu aqui no grupo fico mais quietinha nessas situações. Por exemplo, em outras, até no início, assim, eu era uma das primeiras a falar e, né, e não me importava em usar algum exemplo, alguma coisa do tipo. E aí eu sinto isso, mais ou menos. E se fosse para fazer uma comparação das minhas relações com como eu estou aqui no grupo, acho que seria mais por aí. Assim, eu me vejo muito aberta, mas também eu consigo me fechar e oscilo entre esses extremos, às vezes. A depender de como Acha que é uma forma de você ir se... meio que medindo mesmo a sua temperatura e vendo até onde dá para você se abrir um pouquinho mais, ou quando você precisa mesmo ficar um pouquinho mais de fundo? Sim. Acho que é por aí. Você vai se avaliando e vendo, agora dá para eu me abrir um pouquinho mais, agora eu estou precisando ficar mais quietinha. Quando eu vou me sentindo confortável para aquilo, ou desconfortável. Assim, eu costumo me observar bastante. Então, eu sei o que eu estou sentindo. E dou muita abertura e validação para isso. Então, aí eu já fico mais na minha, né? Dá ali um espaço para eu assimilar o que eu estou sentindo. Show, legal. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário para fazer para Letícia? Vamos para o Cadu, então? Bom, Cadu, cheguei. Vamos lá. Então, nesse quadrante da família, rapaz, ser filho de pessoa do Nordeste é um barato, que a gente tem uma família pequena, que vai espalhando pelo mundo, né? Então, eu comecei com a minha esposa, minhas filhas, mais próximo. Depois eu botei tia Ivone, tia Elias, primos, tudo que moram na parte ali de Mendes, aquela região Vassouras, Mendes. E aí, Marcelo? Aí, tá vendo? Não tô de bobeira não, tô ligadaço. Aí tia Carminha também. Aí depois eu tenho uma prima lá na Inglaterra, que ela é da fiscalização de entrada de migração. Ela não é mais brasileira, ela é inglesa agora. E tem meus tios e meus primos lá de Portugal. Então essa é a minha família. Contando assim, por alto, umas 43 pessoas mais ou menos. E na relação de trabalho, como eu trabalhei no Corpo de Bombeiro, ainda tenho muitas amizades lá, que eu fazia parte da seleção ingresso do Corpo de Bombeiro. Eu faço parte de uma missão eclesiástica, então eu trabalho em missões dentro do meu contexto. Psicologia eu tenho bastante, alguns amigos, bons, grupos de estudo da faculdade, que até hoje eu mantenho, também terminei ano passado. Amizades também, Corpo de Bombeiro, faculdade, pessoas eclesiásticas, uma convenção que eu faço parte, um grupo de motoqueiros que eu faço parte, os motoqueiros tudo doido, comigo meu país hoje. Relações comunitárias. Eu trabalho muito com a associação de moradores, então, assim, a Avenida Brasil, aquelas associações todinhas que tem ali, aqueles lugares bacanas, Vila da Maré, Pinheiro,
lá em cima, Chelsea, eu frequento ali, trabalho, faço trabalho de assistência social ali. Essas são as relações comunitárias, presidente de associações. Aqui no bairro de São Gonçalo, eu sou bem conhecido, tenho um bom traquejo por aqui. A minha academia, faço academia, não parece, mas faço. E a minha relação profissional, tenho amigos médicos, dentistas, psiquiatras, farmacêuticos, enfermeiros, assistentes sociais. Então, tenho uma boa rede de relações sociais. O que eu esqueci? Esqueci alguma coisa? Eu acho que eu esqueci nada. Só isso. E os meus vizinhos. E esse grupo aqui é mais um grupo que a gente está formando de amizade, né? Eu vejo vocês como meus amiguinhos. Eu estou sentindo que Letícia vai me chamar para ir para Fortaleza. Eu vou lá, eu faço passeio, vou canoa quebrada, vou lá naquele lugar. Jéssica é ali de Seropédica. Também tem amizade aí em Seropédica. Então, de Seropédica não, é Nova Iguaçu, né? Então. E aí eu tenho uma ampla rede de amizade, graças a Deus. E como eu me sinto no grupo? Eu me sinto sempre aquele cara que sou entrão. Estou sempre entrando, eu sempre estou feliz, sempre estou me agradando. Com pouco, muito, eu estou alegre pra caramba. Quero nem ser. Eu vou falar uma frase do Zagalo, então vai ter que me engolir. Eu sou sempre assim. E eu me sinto bem no grupo. Trícia, a gente já é companheira lá como é que é? Supervisão. Na supervisão da dona Ana Carolina Bianchi. Hoje ela está mais calma, tomou uns banhos de praia, ficou tranquilo. Então, e a gente vai. A mais próxima é a Trícia, né? Eu acompanho Marcelo e Carol. Mas todos vocês são muito lindinhos, sabe? E tem o seu comportamento, seu jeitinho muito particular, que eu amo todos vocês, tá? Só isso. Isso que você está descrevendo das suas relações, assim, você consegue perceber aparecendo na forma como você habita esse grupo aqui? Sim, muito. De que forma? Como é que você percebe isso? Como é que eu me percebo no grupo? Eu acho assim, a minha vida me fez eu ter uma tendência, tomar um caminho. Eu aprendi que se eu colaboro com o que está próximo de mim, eu me sinto bem. Eu me sinto bem em ver as pessoas bem. Quando eu olho para esse grupo e vejo alguém mal, eu me sinto mal. Entendeu? Como assim, Letícia, voltando lá na última, ficou chorando, aí me deu vontade de dar um cheiro, um abraço, né? Assim, e essa coisa é sempre o meu viver. Eu sempre estou assim, se eu estou muito alegre, claro que eu tenho momentos que eu estou triste. Por exemplo, como Jéssica perdeu o pai, eu perdi minha mãe, mas cada um tem a sua maneira de ir vivendo. E a gente passa por esse sistema. Acho que com 56 anos também, se eu não tivesse uma relação tão boa assim, de vida, eu acho que não seria eu. É bem isso que você está falando mesmo. Né? Assim, você tem um jeito de ser que tem a ver com quem você é. Né? Então, realmente, se fosse diferente, não seria você como você é hoje. Né? Não seria o Cadu de hoje, o Cadu que está aqui hoje. Eu faço trabalhos sociais com moradores de rua. E é onde eu aprendo mais na minha vida. Quando eu olho para aquelas pessoas que estão ali necessitadas e não são pessoas que não têm conhecimento nem estudo, muitas vezes têm estudo, têm conhecimento, têm uma sabedoria muito legal de vida e a gente sempre está tratando dessas pessoas e está crescendo. Eu tenho essa consciência dentro de mim. Então, lá em Campo Grande, Santa Cruz, Seropédica, a gente faz esse trabalho. E eu acho que eu não sou merecedor para ficar
me cobrando em ser mais do que eu sou. Sabe aquele papo que você começou a falar assim, o importante é viver com o que você tem? Então, eu aprendo com essas pessoas que o que eu tenho, sou muito feliz. Assim, eu estou me dando conta do horário, a gente já está passando, né, Carol? A gente vai precisar interromper. Mas, assim, a gente buscou fazer essa atividade, mas como um exemplo de forma de troca, de atividade estruturada, que, de alguma maneira, ajuda as pessoas a ainda estar construindo vínculos, porque a gente ainda está numa etapa de construção de vínculos, mas que já mexe um pouquinho com a forma como a pessoa meio que funciona dentro do grupo, né? Com a forma como a pessoa meio que se posiciona. A gente já está convidando a olhar um pouquinho para como vocês estão aqui, pensando em como vocês funcionam lá fora. Mas ainda é algo muito sutil, porque o grupo não tem uma história longa, não tem uma história... Esse grupo ainda, se fosse um grupo terapêutico, ainda estaria no início como um grupo terapêutico. É óbvio que, como ele é um grupo de um curso, tem todo um conteúdo que a gente vem passando para vocês que ocupa o espaço do grupo e que termina não dando tanto espaço para as pessoas irem se conhecendo. A gente tem feito dinâmicas meio que para ir mostrando a construção do grupo, a forma como as pessoas vão se sentindo mais à vontade, como as pessoas vão... Por exemplo, quando cada um foi se contando aqui, provavelmente vocês devem ter percebido que dava para ver um pouquinho do jeito da pessoa, quando ela falava das redes sociais, no jeito da pessoa aqui, né? Por exemplo, o Cadu falando da quantidade de pessoas que ele tem vinculação, é muito coerente com o jeito como ele se posiciona aqui. Ele tem uma postura muito tem uma coisa de ser cuidadoso, tem uma coisa de estar presente, tem uma coisa de se colocar afetivamente no contato com as pessoas. Então é muito coerente com como ele foi descrevendo a rede social que ele construiu ao longo do tempo, né? Então, o que a gente quis mostrar foi um pouquinho o quanto, mesmo esse grupo ainda sendo muito jovem, pensando num grupo de troca, o quanto cada um já vai se encaixando do seu jeito, e como a gente pode ir olhando para isso, e como a gente busca usar isso terapeuticamente. Carol, Marcelo, me veio assim, que é uma ferramenta que também é bem possível para se usar em psicoterapia mesmo, né, com os nossos clientes, para eles se darem conta de como é que é a interação nesses determinados grupos, né. E ouvindo o Cadu fez um eco danado aqui, porque eu também me vejo nessa postura, né, de eu me sinto bem quando eu posso ajudar alguma pessoa de alguma forma. Então, é mandando um trabalho, é procurando alguma coisa na internet. Então, isso me deixa me deixa bem, me deixa feliz. E também fico na mesma situação, Cadu. Se tem alguém que está mal, eu tenho vontade de ir lá e dar um abraço na pessoa. Então, eu acho que isso fala muito. Quando tu falaste, estava fazendo um eco aqui e reverberando de uma forma imensa aqui. Então, e ver como isso vai criando uma costurinha, né? É. E como vai criando uma costurinha, como você vai se aproximando, às vezes até assim, ao ver o outro falar, você pode se aproximar, pode sentir, caraca, igualzinho a mim, ou você pode falar, nossa, como funciona diferente, como tem pessoas que funcionam diferente, né? Ou, nossa, ele funciona de uma maneira um pouquinho parecida com, sei lá, a forma como meu marido se posiciona, ou como, né, alguém se posiciona. Então, a Jéssica é mais que vai acontecendo. Que eu já tive numa postura muito semelhante à que a Jéssica estava falando, de mais distanciamento, de ficar mais calada, que eu não sei, em algum momento deu uma despirocada que eu virei para esse lado e aí estou assim, desse jeito. É interessante, né, assim, como, bem isso, à medida em que as pessoas vão se aproximando um pouquinho, por mais que ainda seja muito pouquinho, um vai tocando o outro. Um vai afetando o outro, e faz pensar, e faz se rever, faz se olhar. É como se ajudasse na construção dos mapas de quem eu sou. À medida em que eu vejo o outro, eu consigo me situar melhor em quem eu sou. Precisamos todos, né? A Letícia está colocando que precisa sair, mas todos nós precisamos sair. Assim, cuidem-se. Beijos, abraços. E a gente se encontra semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.